Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, e aqui estamos nós iniciando mais uma semana de reflexões. Hoje, nossa noite de estudo foca na obra de André Luiz, a obra Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier, é a primeira obra daquele conjunto que nós chamamos de a codificação de André Luiz ou a biblioteca André Luiz, assim como quiserem denominar. Mas o importante é isso, é nós aproveitarmos ao máximo. Agradecemos a companhia, Dilza, Jane, Ivete, que estão conosco, Laura, Yara, muito obrigada, Sebastiana, sejam todos bem-vindos e vamos fazer nossa prece. Lília também chegando, Célia, vamos fazer nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos aqui. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos do céu, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nós, Pai, a fé e a esperança, para que consigamos dar um passo de cada vez, com firmeza, com a certeza de vencermos a nós mesmos e de fazermos em torno de nós esse mundo melhor, que Jesus veio nos convidar a trabalhar, a participar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos, então, a companhia, Cláudia, Marcelo, Tânia, Cida, sejam muito bem-vindos, é sempre o nosso encontro festivo. Sérgio, seja bem-vindo, Mauro também. Vamos, então, às nossas reflexões de hoje, que é a obra de André Luiz, a obra Nosso Lar, e essa obra, nós estamos no capítulo 46, que tem como título Sacrifício de Mulher. Lembrando que é uma conversa que André Luiz está tendo com a sua mãe. A mãe de André Luiz vivia em esferas espirituais mais elevadas por ser um espírito melhor, mais maduro, mais sábio. E ela, então, vem ao encontro de André Luiz para explicar que ela deverá reencarnar, a fim de ajudar ao marido, que já está reencarnado, que foi uma pessoa muito, que se comprometeu muito diante da lei de Deus, e ela tinha por missão agora ajudá-lo. Ela iria contar com o amparo da filha Luísa, que era aquela que tinha desencarnado bebezinho, e agora moça, claro, e um espírito também elevado, iria ajudá-la na tarefa. Por sua vez, ela pedia que André Luiz olhasse pelas duas irmãs que estariam pelas regiões do umbral necessitadas de amparo, e também a ela, quando reencarnada, que ele pudesse de alguma forma ajudá-la. E assim, ela diz a André Luiz, né? Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, ela tinha essa expectativa, ela ia com essa tarefa de reencontrar com o esposo, Laerte, o pai de André Luiz, e juntos eles fazerem uma tarefa necessária. Nós sabemos que aquelas duas jovens que o pai de André Luiz tinha desencaminhado, ela iria receber como filhas no lar, e ele, como pai, as amaria a partir daí. Então vamos lá, Márcia, boa noite, Brígida, Rosa, Júlio, Terezinha, Carol, sejam todos bem-vindos, Geni, Cida, Cazuco, muito boa noite, muito obrigada, sejam bem-vindos. Rosângela, que está conosco também, Silvia, Rose, sejam bem-vindos e vamos às nossas reflexões, continuando esse diálogo da mãe de André Luiz com ele. Ela explica tudo isso. A André Luiz não tinha concordado, não endossava essa tarefa, esse desejo dela e essa viagem, esse mergulho na carne que ela deveria fazer pela reencarnação. Então, ele diz a ela, mas como se encontra ele com a senhora? Porque ela dizia que iria encontrar Laerte para os serviços. Como se encontra ele com a senhora? Em espírito? E ela então explica a ele processos, são processos que nós verdadeiramente
não temos ciência, mas os amigos espirituais sempre nos ajudando. Não, diz ela, com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. É interessante a gente ver que ela o encontrou como um espírito, reencontrou ele na Terra e com auxílio de amigos, e há bem pouco tempo, né? Ela diz, há bem pouco tempo, a semana passada, ela conseguiu localizá-lo no mundo espiritual e já promoveram uma reencarnação rápida dele. A gente percebe aí que é aquele tipo de reencarnação compulsória, onde não é como a dela, que há toda uma programação, ela se propõe, ele vai ser quase que encaixado num corpo que há de se formar para a oportunidade reencarnatória. E assim eles vão preparar essa reencarnação quase imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto, ele nem percebeu que eles estavam ali para ajudá-lo. Vamos lá, Cleusa, Eliana, Beth, sejam bem-vindos, Rose, Cidinha, Simone, Gil, muito bem-vindo, Alda, que tenhamos uma noite bem proveitosa. Quis fugir da mulher que o subjugava, das mulheres que o subjugavam, aquelas duas, elas estavam como que obsessoras dele, elas estavam cobrando o mal feito dele para com elas, talvez com razão. Ela não tirou a razão daquelas mulheres em persegui-lo, em buscar vingança contra aquilo que ele teria feito. E aproveitamos essa disposição, porque ele estava fugindo das duas, querendo fugir, querendo desaparecer, fugir do alcance delas, o mundo espiritual aproveitou essa disposição dele para jungi-lo à nova situação carnal. Então, para prendê-lo, para conectá-lo à nova disposição carnal, quer dizer, a um embrião que daria origem ao seu corpo físico dentro de uma família. André Luiz então questiona a mãe, mas isso é possível? Foi tudo tramado pelo mundo espiritual, ele não participou, ele não fez as escolhas, ele estava querendo fugir de alguém. É possível essa reencarnação com essa tribulação, com esse caminho? E a liberdade individual? Porque ele não foi questionado se ele queria reencarnar ou não. Foi o meio que encontraram para que ele fugisse do assédio das duas, mas já havia por trás disso todo o plano dela reencarnar logo em seguida, iriam crescer e se encontrar pelo futuro, novamente namorar, noivar e casar, e teriam as duas jovens como filhas para serem cuidadas. Mas ele não sabia de nada disso. Então André Luiz pergunta, e a liberdade individual? A mãe diz, há reencarnações que funcionam como drásticos, é a medida drástica. Tenta-se de tudo e não há outra condição. E há benefício da criatura. Mesmo sendo sem, vamos dizer, o consentimento dela ou a consciência dela do fato, o que se pretende é beneficiá-la com essa situação. Então não é um cerceamento da liberdade, porque a mente está tão perturbada que não consegue fazer escolhas, não consegue usar bem essa liberdade. Então ela é conduzida e induzida, levada, conectada para agora ser trabalhada e conseguir o seu equilíbrio. Então ela diz, há reencarnações que funcionam como drásticos, ainda que o doente não se sinta corajoso. Existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Ela fala então de doente, quando é que esse tipo de ação do mundo espiritual é usada em favor de uma pessoa. Quando esta pessoa está doente e aquele procedimento poderá trazer a ela a saúde espiritual, poderá trazer a ela a lucidez, poderá trazer a ela o bem-estar. Ele não tem coragem, ele não tem poder de decisão. É como uma pessoa, mesmo aqui entre nós, que achando-se doente,
não tendo condição de optar, de fazer escolhas por um tratamento, alguém, amigos, parentes, tomam a providência da internação hospitalar, da cirurgia, do cuidado médico, já que naquele momento a pessoa não está na sua lucidez perfeita, na sua condição perfeita de escolher o melhor para si. E é o melhor procedimento, ainda que seja o remédio amargo, quer dizer, o mais difícil, o procedimento mais difícil, mas há amigos que o ajudam a sorver. Então ela não está desamparada. Vem nessa condição, mas estará amparada pelo mundo espiritual amigo, pelos seus amigos particulares, por aqueles que velam por ele, para que ele possa ir bem e recuperar a sua saúde espiritual, seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio de vivência terrena. Ele precisava disso. Boa noite, Cláudia, Simone, França, que estão conosco nesse instante, Cleusa, muito boa noite. Continua ela, então, explicando sobre isso. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quer dizer, a liberdade total, um espírito pode evocar esse direito quando ele tem maturidade suficiente, compreensão suficiente, entenda, sim, que este direito traz a ele responsabilidade. Então, direitos e deveres. Ele tem o direito, mas o direito vai dar a ele deveres para que ele pratique isso. Então, quando ele está disposto, sabendo dos deveres, disposto a praticar, é totalmente livre para decidir o rumo que vai tomar. Enquanto não, é como uma criança que precisa dos mais velhos, dos pais, a direcionar os caminhos, porque ela ainda não tem uma visão total dos fatos e não responde com presteza por tudo que venha a ocorrer. Não tem maturidade suficiente para enfrentar esta ou aquela dificuldade que apareça no caminho, consequência da trajetória que ela está fazendo. Assim, a liberdade será relativa à capacidade do espírito de compreensão da lei de Deus, de assumir deveres e praticar esses deveres que ele está abraçando. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do comportamento, do compromisso assumido, que também é muito interessante. Através dos erros, dos enganos, das atitudes equivocadas, nós assumimos dívidas para com este ou aquela pessoa. No caso, Laerte, o pai de André Luiz, assumiu uma dívida, um compromisso com aquelas duas jovens, que ele foi a razão delas terem se desencaminhado na vida e tiveram uma morte triste, como naquele tempo, mulheres perdidas. Então, por conta disto, é que este compromisso ele assumiu diante da lei do amor. E ele se tornou escravo desse compromisso, por isso que ele não conseguia sequer fugir delas. No mundo espiritual, elas o caçavam, ele era ele estava perseguido por elas, sim. O Gil está questionando, estando incapacitado de se resolver, também foi mérito para conseguir ajuda para isso? Nem tanto é o mérito dele, mas é a misericórdia da mulher dele, da mãe de André Luiz. A misericórdia desse coração que compreende a imaturidade, a infantilidade. Vamos lembrar aquela frase de Jesus? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, por misericórdia, nos olhava com esse foco e pedia ao Pai a nova chance de recomeço para todos nós, nova chance para amadurecimento da lei do amor, que Deus perdoasse, porque a infantilidade era tanta que não se sabia exatamente o que estava fazendo.
Assim também ela olhou para Laerte, que foi seu companheiro, pai de seus filhos, a quem ela tinha amor. Ela olha e vê a situação dele, vê que ele é um espírito ainda infantil, que precisa de uma outra oportunidade, e ela, por misericórdia, se dispõe a abraçar essa oportunidade, não só dele, ela também ama aquelas duas jovens, ela se compadece das duas jovens, e por isso ela vai trazer essas jovens para serem suas filhas, e assim propiciar entre estas almas, pai, as duas filhas e ela, um início de um amor fraterno, um amor filial, um amor paternal, quando ela estará ali de guarda o tempo inteiro, retificando, porque enquanto criança, aquelas meninas poderão sofrer o processo educativo, a retificação do seu comportamento, o incentivo a desenvolver esse amor filial por aquele homem, e ele também, ela estaria ali para ajudá-la a desenvolver um amor paternal para com essas jovens. E assim eles acabaria essa dívida, essa escravidão que ele se meteu por conta desse compromisso assumido com a falência da lei do amor naquelas atitudes dele. Deus criou o livre-arbítrio para todos nós. Temos a liberdade de escolha. Eu gosto muito da frase de Paulo, que ele dizia, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por quê? Porque nós arbitramos, ou seja, fazemos escolhas que naquele momento vemos como lícito e que vai dar tudo certo, mas muitas vezes a nossa escolha não é conveniente, porque ela vai gerar uma responsabilidade, vai gerar um peso para nós, um compromisso diante da lei do amor. A escolha, eu arbitrei certo naquele momento. Até quem escolhe fazer errado ou quem escolhe fazer nada, está arbitrando, está fazendo escolha. Uma escolha que vai trazer, toda ação tem uma reação, então é uma escolha que vai trazer uma resposta, às vezes, mais difícil, mais comprometedora e que vamos ter que retificar. Então, Deus criou o livre-arbítrio, essa liberdade de fazermos as escolhas, sejam elas aos olhos do mundo certas ou erradas, mas para aquele que arbitra e faz essa escolha, ainda que seja errada diante da lei humana, da lei de Deus, aos olhos do mundo, para aquele que assim procede, ele vai entender isso como perfeito, é isso mesmo que ele quer. Só que ele vai pagar por isso. Então, Deus criou o livre-arbítrio e nós, espíritos, criamos a fatalidade. Fatalidade, para nós, existe no sentido de reencarnar, é fatal. Enquanto estivermos nesse aprendizado, enquanto estivermos quitando nossas dívidas, enquanto estivermos em processo de evolução, será fatalidade reencarnar. E reencarnando, a próxima fatalidade nossa é a desencarnação, que estará sempre associada com necessidades daquela alma, com experiências que aquela alma precisa viver. Dolorosas, às vezes difíceis, de nós entendermos isso, mas está associada à vida daquela criatura. E nunca será para o mal. Nunca. Então vamos lá ainda, boa noite Clemilda, Lourdes, Jaqueline, que estão conosco nesse instante, Thelma, sejam bem-vindos, eu acho que já disse boa noite a Simone, a Cláudia também. A Cláudia diz, às vezes uma escolha errada afeta quantas outras pessoas e tantas encarnações. Sim, até que tudo se ajuste por causa daquele engano, daquele deslize, daquela escolha feita de forma imprevidente ou infantil ou com base na nossa ignorância, vamos passar por isso, por esse reajuste, por esse acerto, até conseguirmos equilibrar todas essas experiências passadas. Então ela continua explicando, André Luiz, é preciso quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. É isso que a Cláudia diz,
que às vezes uma escolha errada, quantas outras pessoas e tantas encarnações ficam amarradas entre si. O que ela diz? É preciso abrir essas algemas, desamarrar esses nós, separar essas criaturas, e fomos nós mesmos que fundimos essas algemas, que fundimos esses elos, ou amarramos esses nós de tal forma que ficou emaranhado. E agora vamos ter que desenovelar este emaranhado de situações de nossas vidas. Uma vez uma expositora aqui em Taubaté, numa palestra, o José Maria, ele disse que nós tínhamos que, nos momentos em que alguma coisa mexe com a gente, que nós deveríamos puxar a linha do novelo para ver onde dá. Porque é nesse puxar a linha do novelo que nós vamos encontrar os nós. Então, fazer esse processo de revisão, de meditação, de autoconhecimento, vai nos levando a desenovelar a linha da vida que tantas vezes nós amarramos em nós atados, extremamente apertados, que precisam ser desfeitos. É disso que ela fala para André Luiz. Nós precisamos quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. As infelizes irmãs que o perseguem, falando das duas jovens, não o abandonam, e não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Veja o cuidado, porque como ela tinha uma proposta de acudir os três, era um grupo, então, e ela tinha crédito, era um espírito elevado, ela podia contar com a ajuda de outros. Veja que existem guardas para proteger aquele homem, aquele espírito desvairado, que se comprometeu com as duas que estavam mais desvairadas, porque se tornaram obsessoras. Então tiveram que dar um jeito de separá-los para que ele pudesse reencarnar e daí um tempo, quando adulto, casasse com a antiga esposa de volta ao lar e trouxesse as duas como filhas, aí elas fossem liberadas para mergulhar na carne, para estar como filhas. Vejam que se elas conseguissem enredá-lo antes, elas poderiam dificultar, subtrair, tirar a oportunidade reencarnatória dele. Elas não deixariam que aquele espírito mergulhasse naquela célula ovo para ter início à sua vida física. Não permitiriam. Porque elas estariam ali, são campos magnéticos, são forças, e elas estariam, ele estava atormentado, ele estava enfraquecido, tanto que aí é que ela tem que entrar para ajudá-lo, porque ele não tem força sozinho para isso, ele precisa de ajuda, é um espírito enfraquecido. Por conta disso, as moças teriam mais poder, é o que ela nos relata. Vamos lá aos amigos que estão conosco aqui participando. Boa noite, Marta. Gil nos dizendo, é aí que mora a dificuldade, querer ver os tropeços e erros para trabalhar. Devagarzinho, Gil, devagarzinho nós vamos percebendo, né? Eu acho que os erros, pelo menos os erros mais gritantes em nós hoje, dias atuais, talvez as dificuldades maiores que cada um de nós está trazendo, os erros mais gritantes que já fizemos, nós temos consciência hoje e ainda estamos aqui encarnados com essa possibilidade de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de reajuste, e estamos preparando o nosso próprio futuro com essa revisão dos enganos e agora desejosos de fazer a coisa certa. Então vamos lá, que ela continua, André Luiz está estarrecido com essas informações que ela está dando, dizendo, Deus meu, será isso possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguete em mão dos inimigos? Porque André Luiz ele trabalha nas câmaras de regeneração.
Ele está atendendo de pronto aqueles que chegam das condições mais difíceis, enredados no mal que praticaram ou nos males que os cercam por conta daqueles que um dia eles feriram. E tormentos, criaturas que estão perturbadas pela própria consciência. E eles, meu Deus do céu, será que ainda nós estamos assim à mercê do mal? Quer dizer, porque as duas estavam com atos de maldade com aquele homem. Como a própria mãe de André Luiz diz que elas de certo teriam razão. Mas, será que nós estamos assim tão envolvidos, joguetes em mão dos inimigos? E ela explica para ele: esta interrogação, meu filho, deve pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Então, não é o depois, nós estamos fazendo a revisão, temos nossas pendências, precisamos reajustar. Mas o grande lance agora é não nos comprometermos mais. É termos essas perguntas em mente, né? Que ele diz, será que eles terão poder? Será só se acharem uma brecha, só se acharem os nossos erros, o trilhar dos nossos passos, complicando a vida de outras pessoas, ou seja, se estivermos fazendo inimigos aqui, inimigos, por atitudes insanas muitas vezes. Então, essas perguntas têm que ser feitas em nosso coração e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Porque ele diz assim, não tomes empréstimo à maldade. Se nós vamos embarcar na maldade, nós estamos tomando emprestado essa qualidade e vamos ter que pagar. Não tome empréstimo à maldade, porque você vai ter que acertar essa conta. Não é vantajoso. E André Luiz diz, e essas mulheres? Que será feito dessas infelizes? Porque elas iam ficar no plano espiritual, lá protegidas, guardadas, separadas, para não complicarem mais a situação que deveria se desenrolar com a proposta do bem. Então a mãe dele diz, serão minhas filhas daqui a alguns anos e preciso não esquecer que irei ao mundo em auxílio do teu pai. Ela tinha uma missão específica nessa encarnação. Lembram-se que André Luiz disse que ela não precisaria estar reencarnando, ela não tinha da parte dela grandes pesos para uma reencarnação tão rápida, tão assim abrupta. Mas ela ia em ajuda a ele. Essa eu não posso perder de vista, eu não posso perder o foco. A minha reencarnação é por ele. E por ele eu vou trazer as duas como filhas para estarem conosco também. E ela ajudaria os três ao mesmo tempo. Continua então ela dizendo, ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Ninguém vai ajudar verdadeiramente entrando em embate, com briga, com discórdia, fazendo inimizade. Nós estamos adquirindo com essa atitude, saindo da lei do amor e adquirindo débitos com a maldade. E vamos ter que pagar, vamos ter que nos ajustar. Ninguém vai conseguir apagar incêndio jogando gasolina, lenha na fogueira, como nós costumamos dizer. Às vezes, determinados comportamentos dizem, estão jogando lenha na fogueira. Então, quando o fogo, ver o circo pegar fogo, são expressões comuns que nós usamos. Só que nós não avaliamos o peso disso para nós mesmos, para aquele que assim procede. O comprometimento com essa lei de amor, com essa lei de Deus,
que cada um está fazendo. Então precisamos ter atenção, muita atenção. Boa noite, Turca, Agnes, Jaqueline, sejam todos bem-vindas. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Ela está falando de dois comportamentos humanos. Dizendo, os que descreem, que agem impensadamente na vida, não acreditam que haja qualquer coisa além da vida, que haja qualquer responsabilidade. Ela diz o quê? Estão peregrinando pelo deserto, aridez, vão ter que, né? E mesmo aqui, estando reencarnado, não acreditando nessa lei do amor, nesse compromisso com a vida é árida, é difícil, e os que erram propositadamente, lógico, com a intenção de fazer o mal, se desviam da estrada real mergulhando no pântano, muito mais difícil de sair. Uns estão errantes, os outros estão chafurdados, estão presos no lodaçal do seu próprio psiquismo comprometido com a lei. E continua então, teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Então ela dizia, o pai era aquele que descrê, é o cético, não acreditava em nada, não achava que teria consequência nenhuma. Então por isso ele está errando. Percebam que ele foi encontrado, ela o encontrou há uma semana vagando. E então ajeitou todo esse programa para atender a ele, a necessidade dele. Então, teu pai é um cético, ele está nesse deserto, peregrinando num deserto, sem rumo, sem norte. E as irmãs, que são essas que estavam cometendo erros pela perseguição, pela obsessão, são que suportam pesados fardos desse desejo de vingança, estão na lama, vivendo na lama da ignorância e da ilusão, estão nos pântanos, presas, porque fica preso àquele fato, àquele momento, àquela pessoa, aquele desejo de perturbar, de agir mal, de destruir. Então, está preso. Ela vinha acudir dois tipos de criaturas que precisavam da sua mão amiga, da sua ajuda para poder seguir em frente. Boa noite, Agnes e Rosana, sejam bem-vindos. Em futuro não distante, colocarei todos eles, sejam as duas e mais o Laerte, em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Ela ia juntar os três debaixo do amor dela, para ampará-los. E com os olhos úmidos, ela disse, e mais tarde, quem sabe, talvez eu regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. Ela ia nesse desejo de amparar os três. E dizia, quem sabe eu retorno ao nosso lar trazendo comigo outros afetos do coração. André Luiz, então, identificou-lhe o espírito de renúncia. Ela renunciava ao ponto evolutivo em que ela estava. Vamos lá, o espírito não retrograda. Ele pode estacionar no seu conhecimento, na sua maturidade de espírito. Ele pode retroagir na escala, na esfera espiritual para socorrer outros que estão em condição inferior. Lembra-se que ela disse? O inferior não pode ascender a outras esferas, mas o superior pode descer a esferas inferiores. Então a renúncia dela de estar num lugar bom, de estar num ambiente bom, descendo a esferas difíceis da reencarnação, a crosta terrena, ela que não precisava mais, acolhendo essas três almas complicadinhas que ela estava ali acolhendo, ela estava
renunciando a um punhado de coisas e dizer, quem sabe eu consigo sucesso, volta ao nosso lar trazendo consigo outros corações amigos. Então, André Luiz beijou as suas mãos, se ajoelhou, beijou suas mãos, e desde aquele instante, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então vejo que coisa sensacional André Luiz também perceber isso. Minha mãe não era mais a minha mãe. Era um espírito tão sublime, era a mensageira do amparo a essas almas sofridas e confusas que ela ia em socorro. Ele olhou para ela com outros olhos, porque nós olhamos os nossos assim mesmo, né? É minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, é o meu filho, é o meu amigo. Nós não olhamos como uma individualidade, um espírito com uma história inteira para dar conta, com uma vida inteira para dar conta. Não percebemos muitas vezes a grandeza desses que estão, mães, pais, amigos, irmãos, nos amparando, nos assistindo. Não percebemos muitas vezes. Olhamos só como consanguíneo. Olhamos só como consanguíneo. Mas não olhamos. Cidinha dizendo, pelos filhos seria até comum esse sacrifício, mas pelas amãs do marido são espíritos sublimes mesmo. Mas ela olhou para aquelas duas jovens com tanta piedade que disse, agora vão ser minhas filhas. E vou amar do mesmo jeito, porque serão filhas. É interessante a gente observar isso. O amor numa amplitude que a gente não conhece, né? É um espírito sublime. Não chegamos a essa condição de essa magnitude toda que ela tem. E aí encerra esse capítulo com o título Sacrifício de Mulher. E vamos para o capítulo 47, que será uma outra história de reencarnação. Então nós vimos a mãe de André Luiz, o pai e as duas jovens. Esse processo já estava em andamento para essa futura reencarnação, a fim de que todos pudessem ser amparados. Esse capítulo 47 tem como título A Volta de Laura. É Dona Laura, mãe de Lísias, aquela que acolheu André Luiz na sua própria casa. Ela também estará voltando, assim como a própria mãe de André Luiz. É o remanejamento, é bem aquela música, né? Mande notícia do lado de lá, diz quem fica, me dê um abraço, pode me apertar, tô voltando. Aquela letra é preciosa, porque ela fala desse vai e vem constante, a estação é da vida, uns estão embarcando, outros estão desembarcando. E é a estação da vida que nós estamos mergulhados. Então, aqui, as duas vão reencarnar. É um novo, enquanto os seus chegaram ao plano espiritual. André Luiz chegou ao plano espiritual, agora vai acudir às suas irmãs biológicas que estão em condição pior e está trabalhando por outras criaturas, ilustres desconhecidos para ele, mas que agora ele olha com olhos de carinho, e também aquela jovem que ele desviou para um mau caminho. Ele está também fazendo um processo dele no mundo espiritual de evolução. E ela vem para ajudar outros. Dona Laura, mesma coisa, esperou que a filha chegasse, quer dizer, desencarnasse aqui, chegasse no mundo espiritual para tomar conta da família, do lar. O Lísias, que já ia constituir família com a noiva, mas a filha ficaria tomando conta e Dona Laura poderia vir ao encontro da alma querida do seu marido. Então está ali. André Luiz está refletindo nesse começo de narrativa, né? Boa noite, Lúcia, boa noite, Alaide, sejam bem-vindas. Não só minha mãe preparava-se para voltar aos círculos terrenos, mas também a senhora Laura. Avisado por amigos, aderi à demonstração de simpatia e apreço
que diversos funcionários do Ministério do Auxílio e da Regeneração iam prestar-lhe. Dona Laura é uma grande trabalhadora do Ministério do Auxílio e do Ministério da Regeneração. Ela tinha, tanto que foi ela que conseguiu colocar André Luiz no trabalho. Foi ela que acolheu André Luiz e conseguiu uma vaga de trabalho para ele, para que ele pudesse, já que ele manifestou o desejo de fazer alguma coisa, não queria permanecer na inércia, ela pôde fazer essa indicação para ele. E ali, ela, por ser uma trabalhadora de destaque, uma mulher que tinha muitas horas, de bônus hora de trabalho em benefício do próximo, é que ela angariou muitos amigos no mundo espiritual, nesses dois departamentos. O Ministério era do Auxílio e a Secretaria, ou o Departamento da Regeneração, fazia parte dele. Então ela era muito conhecida, respeitada, e assim ela ia receber uma homenagem de funcionários desses dois ambientes para suas despedidas. Era aquele bota fora, aquela festa de despedida, de como um nosso ente querido vai viajar por longo tempo, vai morar em outro país e a família se reúne, faz um almoço, faz uma festinha, se despede e enche de coragem aquele um que está saindo, assim também para reencarnar. Percebam que é o mesmo sentimento que envolve os corações. E então ele continua dizendo: homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Ela vai embarcar para a carne, mas ela recebe no seu passaporte um carimbo do Departamento de Contas. Tem um Departamento de Contas. Nossas horas de trabalho, nosso bônus hora, nossas horas de trabalho são contadas e anotadas na nossa ficha. Estamos lá, colocando créditos ou débitos na nossa ficha. E o Departamento de Contas, um representante foi até a casa dela, a festividade de despedida, para entregar a ela a notificação do tempo global de serviço na colônia André Luiz, do quanto ela tinha trabalhado. Esse é o crédito. Entrega para ela um cartão de crédito. É como se entregasse um cartão de crédito com o valor X. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes, as flores pareciam mais belas. Era festa mesmo. Numerosas famílias dali da colônia foram se despedir dela rapidamente. Outros visitantes também passaram por ali, cumprimentaram e logo foram embora. Mas os amigos mais íntimos permaneceram até alta noite. É aquilo mesmo, tem a festa, alguns vão embora e a turminha que é mais afinada, a panela, como a gente costuma chamar aqui, essa turminha ficou mesmo até bem tarde na casa de Dona Laura. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. André Luiz percebeu que, embora todo aquele ambiente de festa, ela não estava naquele normal de alegria, de leveza do ser. Ela estava mais circunspecta, demonstrando mais preocupação com a viagem. Com a viagem que deveria, então, empreender em breve. Notava-se o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Mesma coisa, né? Filhos vão morar em outro país, vão fazer um intercâmbio, vão fazer um estudo, ou vão a trabalho. Todo mundo aqui otimista, todo mundo torcendo que dê certo. E às vezes a pessoa está insegura, ela está preocupada. Assim estava Dona Laura também. Diante do evento que iria se desenrolar, ele percebeu que ela estava se esforçando para ser otimista como todos, mas não estava bem assim. E ela explicava então ao representante do Departamento de Contas que estava ali na festa, ela diz a ele assim: creio não me demorar mais de 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação
do esclarecimento, e ela parecia triste. Quer dizer que em 2 dias ela iria deixar o plano espiritual. Em 2 dias ela viria para a reencarnação. Porque vejam que ela diz que houve um preparo, encerraram-se, terminaram as aplicações do serviço de preparação. Não sei quais aplicações, talvez mais em outras obras a gente consiga detalhes disso. Aqui não há detalhes disso, mas a gente supõe que sejam estruturas do perispírito que vão refletir no corpo físico informação para atender a necessidade reencarnatória, o programa reencarnatório de Dona Laura. Então, algumas estruturas poderiam... Existem aplicações feitas pelo serviço de preparação. Prepararam o seu corpo espiritual para a reencarnação com tudo o que ela precisasse para sucesso, com tudo que ela precisasse para dar conta, para experienciar aqui na Terra. Então, prepararam isso, né? Além do departamento do esclarecimento, do serviço de esclarecimento, porque ela tem uma reencarnação com um projeto, né? Com todo um mapa, com todo um programa, e ela recebeu todo o esclarecimento necessário para bem cumprir esse programa. Mas ela, com ar triste, diz a ele: como vê, estou pronta. Quer dizer, tudo o que era para ser feito foi feito. E ela sabia então que teria que deixar aquele ambiente que ela gostava, o trabalho que ela gostava, a família que lá estava, por uma outra causa. E assim ela disse: estou pronta. E o representante do Departamento de Contas diz a ela: espero que se encontre animada para a luta. E ele já avisa que é uma luta. Reencarnar é uma luta. Reencarnar é vir para enfrentar as nossas próprias dificuldades, nossas próprias limitações, desafios, cumprimento de projetos. Então vai ser trabalho constante. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Ela não era qualquer pessoa, ela estava muito bem preparada para a tarefa e ela tinha todo aquele crédito que garantiu a ela uma retaguarda espiritual muito grande. Então isso é uma glória poder reencarnar nas suas condições, tendo todo esse crédito, toda essa proteção, todo esse merecimento. Milhares e milhares de horas de serviço em seu favor. Dona Laura trabalhou milhares e milhares de horas em favor de outras criaturas. Tudo isso contou em favor dela mesma. É o crédito que ela adquiriu, é o serviço no bem. Foram milhares e milhares de horas de serviço em seu favor perante a comunidade de 1 milhão de companheiros. Nessa ocasião, André Luiz relata, né, lísias contra ele logo no começo, que ele então, nosso lar tinha uma população de 1 milhão de pessoas. Então, ela trabalhou em favor dessas pessoas, milhares e milhares de horas. Então, ela perante essa comunidade, 1 milhão, ela se esforçou muito. Você vê o que a Cidinha está perguntando? Dependendo do país, das pessoas, deve dar muito medo mesmo com toda a proteção. Com certeza, os espíritos mais lúcidos, como ela e como a mãe de André Luiz, que estão com a programação, o roteiro nas mãos, sabendo o que vão enfrentar, sabendo tudo que os aguarda, a trajetória programada, claro que deve dar esse medo, essa insegurança. Será que eu consigo, eu venço, eu dou conta? Mesmo para esses. Há tantas intercorrências no meio do caminho, tantos acidentes de percurso, como a gente fala, que podem acontecer. E tem que estar preparado para tudo, né? Tem que estar, assim, muito bem preparado. Por conta disso, é que a mesma coisa com a mãe de André Luiz, que estava, sim, ansiosa por ir, mas também
contando com essas dificuldades todas, né? Por conta disso, continua o representante, então, falando com ela. Além disso, do crédito, de todos que ela ajudou naquele 1 milhão de habitantes de nosso lar à época, o serviço comunitário que ela fez, né? Serviço de ajuda a todas essas pessoas. Os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então, os filhos, Lísias, as moças, as 3 filhas, a neta, eles estariam amparando-a do mundo espiritual, fortalecendo, estariam a retaguarda dela, estimulando para que desse certo, para que ela estivesse bem. A Mara dizendo da internet dela que está difícil, né? Não está conseguindo assistir direito. Sorte que depois, Mara, fica lá no canal do YouTube. Por sinal que nós precisamos, né, movimentar um pouquinho lá, por conta de que senão vão achar que não tem relevância ficar esse material por lá, né? Precisamos de vez em quando entrar, deixar um like, clicar em algumas coisas para que haja uma atividade considerável. Bom, continua Dona Laura então dizendo a ele: tudo isso me conforta. Saber que tem amparo, saber que a família está por trás, saber que esses amigos amparam, tudo conforta, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. A reencarnação é uma tentativa de grande importância, de máxima importância para todos nós. Seria assim o nosso coroamento das nossas tarefas, de tudo que nós pretendemos. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ela sabia, o esposo já estava reencarnado e ela deveria reencontrá-lo, restabelecer a vida com ele, e ele era também uma pessoa íntegra e boa, eles eram um casal assim. No mundo espiritual, ele desencarnou antes dela. Ele que conquistou pelo trabalho, pela dedicação, a casa para eles morarem, e assim a família foi chegando. Depois ele teve que reencarnar antes dela. Agora era ela que vinha ao encontro dele na Terra. Então ela sabia que ele estava ali, que seria o amparo para ela. E que os filhos também estariam, e amigos estariam amparando-a, socorrendo nas necessidades. Contudo, com tudo isso, ainda ela tinha alguma coisa a temer. E aí o ministro Genésio estava lá, na casa dela. Também nas despedidas, eles, ora essa, não se deixe levar por conjunturas, precisamos confiar na providência divina e em nós mesmos. Porque, de repente, ela estava se deixando levar na depressão, no negativo. Olha, a vida na Terra não é fácil, as lutas vão ser muitas, tem dificuldades, são testes. Nós vamos lembrar que Dona Laura diz que ela tinha assuntos pendentes, onde ela tinha errado no passado, que ela precisava reajustar. Também ela estava com medo disso. E ele chama a atenção dela. Ora essa, não se deixe levar por conjuntura, porque tudo isso é conjuntura. Não aconteceu ainda, não sabe se vai acontecer, não sabe como vai desenrolar. Não se tem noção de como a história vai se desenrolar. Temos uma história em andamento, podemos fazer algumas suposições, mas não sofrer antecipadamente por essas suposições. Ele disse, afinal, temos que confiar na providência divina e em nós mesmos, porque foi preparado e ela estava recebeu todo, vejam, o esclarecimento, recebeu a preparação para a reencarnação, ela estava amparada. Então, confie em si mesmo, na sua possibilidade. E aí, ele continua dizendo a ela, o manancial da providência é inesgotável. Deus é Pai. Os recursos que Deus oferece aos seus filhos
Isso é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Isso é muito bom, a gente vê o ministro Genésio falando isso, que era lá da regeneração, dizendo isso a ela, é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresenta a paisagem física como exílio amarguroso, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem a vida é um mar de dores, de aflições, viemos aqui para sofrer, aqui é tudo mesmo difícil. Esse caos apresentado, essa tristeza apresentada, como se reencarnar fosse então um castigo. Não, é de ser preciso quebrar a ideia da paisagem física como exílio amarguroso. Não é um exílio, é uma oportunidade, é um curso, é uma escola, é um momento de trabalho, é um momento de atividade, é uma oportunidade que não necessariamente será amargurosa, difícil. Tem suas dificuldades naturais, mas o espírito preparado para isso vai superando, como em qualquer situação da vida. Num trabalho que vamos executar, existem dificuldades, mas aquele que está executando consegue ir superando. E continue dizendo, não pense em possibilidade de fracasso. Mentalize as probabilidades de êxito. Olha aqui a chamadinha de atenção. Não deixe o pensamento negativo tomar conta. Não pense na possibilidade de fracasso. Ninguém pode começar uma tarefa já pensando que vai dar errado, que vai ser difícil, que não vou conseguir dar conta. Ele disse, não pense isso. Pense sim, mentalize as probabilidades de êxito. Vai dar certo, vou dar conta, vamos conseguir, vai ser melhor, porque isso nos ajuda, nos faz levantar. Do contrário, nós vamos caindo. Então, isso nos ajuda. Pensamento positivo. E não podemos esquecer das influências espirituais. Que quando entramos por esse negativismo, mais mentes nessa qualidade se sintonizam com a nossa e o peso vai ficando cada vez maior. Quando pensamos, vai dar certo, vamos fazer, vou vencer, vou lutar, vamos conseguir dar conta, vai ser melhor assim, mentes também envolvidas nesse positivismo, nessa capacidade de realização, vão nos ajudar, vão nos fortalecer a conseguirmos dar conta sim da tarefa que estamos assumindo. Ela teria os filhos, ela teria o marido aqui encarnado, os filhos desencarnados, amigos no mundo espiritual, vibrando, ajudando, influenciando positivamente. Mas eles só poderiam ter força sobre ela se ela não bloqueasse esse canal do positivo. Se ela mergulhasse no negativo, eles não teriam acesso. Não conseguiriam ter essa influenciação, porque é tudo uma questão de influenciação. E nós seremos influenciados exatamente por aquilo onde mergulhamos, pelos canais que abrimos. Então, por conta disso, ele chama a atenção dela. Além do mais, é justo confiar alguma coisa a nós, seus amigos, que não estaremos longe no tocante à distância vibratória. Percebam, nós temos campos vibratórios, nossa mente produz vibrações, e são campos vibratórios. Se ela entrasse no campo negativo, com medo, não vai dar certo, não vou conseguir dar conta, qualquer coisa desse tipo, haveria um distanciamento vibratório maior para esses amigos do mundo espiritual. E ele está incentivando a pensar positivo, a criar coragem por si mesmo, para que eles, os amigos, não permanecessem longe no campo vibratório, eles estivessem no mesmo campo vibratório, na distância vibratória pertinente ao campo mental dela, podendo ajudá-la. Pense na alegria do auxílio, de auxílio das antigas afeições e pondere na glória imensa de ser útil. Reencarnou para ser útil, reencarnamos para sermos úteis a nós mesmos, ao próximo e à vontade divina. Reencarnamos por esta razão.
para sermos úteis a nós mesmos, reestruturando nossas vidas, ao próximo, auxiliando-os da melhor forma possível e a lei de Deus para que ela se estabeleça na terra. Então, por conta disso, ele diz, pense na alegria de auxílio de antigas afeições que estarão ali torcendo, ajudando. Pondere na glória glória imensa de ser útil. É isso, meus amigos, nós vamos ter que parar por aqui pelo nosso tempo. Não concluímos o capítulo 46, mas acho que tiramos muitas lições proveitosas de tudo isso. Agradecemos a todos a companhia. Nesse momento, que os nossos pensamentos positivos de esperança, de luz, para que o mundo espiritual ampare a nossa pátria, ampare o povo brasileiro, ampare tudo que estamos vivendo, para que se faça o melhor por essa nação, que é sim o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então pensemos nisso, pensemos, vibremos por todos aqueles que estão passando por dificuldades neste momento, que essas vibrações de esperança envolvam aqueles que estão nos leitos de dor, que possam ter a esperança do amparo, seja da nossa medicina terrena, seja da medicina espiritual, que interfere, que age, que ajuda. E assim, com certeza, nossa manhã será melhor. Vamos àquele Pai Nosso que a gente gosta tanto, que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz, muita luz, muita esperança nos corações, e que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente. Que tenham todos uma noite tranquila e um lindo amanhecer.